Olá, eu sou Deise da Hora, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Só o que eu perdi, sempre trazendo um assunto importante em saúde para você. Hoje vamos falar a respeito do câncer de pele, que é o tipo de câncer diagnosticado com maior frequência aqui no Brasil. Bom, ele vai atingir, gente, a parte mais externa da nossa pele, a epiderme. E dependendo do tipo celular afetado, é o tipo de câncer que vai se desenvolver. Então, quando ocorre o comprometimento dos queratinócitos, nós temos o desenvolvimento dos carcinomas. Quando tem ali o comprometimento dos melanócitos, nós temos ali o desenvolvimento do melanoma. Bom, falando então primeiro, de características gerais, gente. Qual é a principal causa do desenvolvimento de câncer de pele? É a radiação solar, tá? E essa radiação solar não vai causar essa mutação, porque a célula, para se transformar numa célula cancerígena, ela precisa sofrer mutação no seu núcleo, no seu material genético. A radiação, ela não causa mutação, assim, de um dia para o outro. Então, é uma ação que vai causar lesão ao longo do tempo. Então, existem indivíduos que demoram muitos anos para ter o desenvolvimento de um tumor, e outros aí desenvolvem num período mais precoce. Quais são as áreas mais afetadas pelo câncer de pele? Gente, as áreas que ficam mais expostas. Então, a face do indivíduo, então, nariz, os lábios, orelha, indivíduos que são calvos, então, no couro cabeludo, também aqui nos ombros e nas costas, ok? Bom, o carcinoma, então, ele pode ser subdividido em carcinoma basocelular e o espinocelular. Ambos os casos vão dar origem a uma lesão que parece um machucado que não se cura nunca e que não se sabe qual foi a origem, ok? Então, quer dizer, o diagnóstico ele vai ser feito pelo clínico e também ali em associação com o patologista. Então, vai se retirar um fragmento dessa lesão para poder se fazer uma análise mais profunda para ver ali a característica das células, né? Bom, por que recebe a denominação de carcinoma basocelular e de espinocelular? Porque um tem as células lá profundas, as mais profundas da epiderme, que são as células da camada basal, sendo comprometidas. E o outro já tem células da camada espinhosa da epiderme sendo comprometidas. Ambos têm uma grande chance de cura desde que diagnosticados precocemente, né? E quais seriam aí outros fatores associados à radiação solar que vão levar ao desenvolvimento desse quadro? Gente, então histórico familiar, histórico pessoal, queda da imunidade também vai ter aí uma importância muito grande. A tonalidade da pele do indivíduo também conta. Se ele tem ali lesões formadas, pré-formadas, em que essa radiação vai incidir, vai piorar ainda mais a situação da pele. Então, tudo isso aí acabam sendo fatores associados que podem levar ao desenvolvimento desses tipos de tumor, tá? Bom, já o melanoma. Melanoma, vamos falar um pouquinho mais, dando um pouquinho mais de detalhes, porque é o tipo de câncer de pele que causa aí uma maior preocupação, porque esse tumor, embora se tenha uma taxa de cura muito elevada também quando diagnosticado precocemente, ele tem uma capacidade de invasão um pouco maior do que o carcinoma, tá? Então, o que significa isso? As células podem se desprender desse tumor, pegar ali um vaso, sanguíneo, um vaso linfático ali, Então, pegar uma camada mais profunda ali e ir para outros tecidos, tá? Bom, então vamos lá. Os melanócitos, gente, eles são responsáveis pela produção de melanina, tá? A melanina é, então, o pigmento que dá a cor na nossa pele, né? Então, indivíduos que têm a pele muito clara produzem menos melanina do que o indivíduo de pele mais escura, ok? Por isso, até que se fala que indivíduos negros têm uma menor tendência a desenvolver melanoma, ok? Mas também existe a possibilidade. Então, não é imune, não, tá? Pode acontecer, sim. Bom, quando, então, o indivíduo ele fica exposto ao sol,
esses melanócitos, eles são estimulados e eles produzem mais melanina, por isso que a nossa pele fica bronzeada. E qual é o papel da melanina? Além de dar cor para a pele, ela vai servir como uma proteção para os queratinócitos. Então, essa melanina, ela vai ser, então, encaminhada, não é, por prolongamentos que os melanócitos possuem, vão chegar até os queratinócitos e elas vão recobrir o núcleo das células. Então, quando recobre, ela dificulta que a radiação chegue até o núcleo desses melanócitos, por isso, dos queratinócitos. Por isso que ela é dada como uma proteção, né? Bom, só que é o seguinte, existe um limite para tudo. Então, se a radiação for muito intensa, vai ocorrer também uma lesão desses melanócitos, no núcleo desses melanócitos. E aí vai se dar origem ao tumor. O melanoma, ele tem como característica, então, gente, formar uma lesão inicial que lembra uma pinta, né? Então, quando se tem aí pintas espalhadas pelo corpo, e você vê aí que tem uma que é meio diferente, vale a pena, então, ir numa consulta, né, a um dermatologista para ele poder avaliar aquela pinta, ok? Então, ele vai ter aí alguns parâmetros para avaliar, para poder saber ali se aquela pinta é normal ou se ela já apresentou algum tipo de alteração importante. Então, ele vai olhar 5 fatores que nós conhecemos como A, B, C, D e E. Tá? Então, o A é de assimetria. Então, vamos lá, ele vai, né, de uma forma imaginária, dividir aquela pinta em duas e ela vai olhar, então, essas duas metades. Então, ele vai observar se essas duas metades, elas são similares. Então, quer dizer, se a morfologia delas está mais ou menos igual, ok? Se ela for simétrica, beleza, a pinta está dentro dos parâmetros. Se ela mostrar assimetria, quer dizer, se uma metade for diferente da outra, né? Tem aí, então, um alerta já sendo dado. B é de bordas. Então, ele vai olhar a regularidade da borda daquela pinta. Então, se ela tiver uma borda, né, bem lisinha, beleza. Agora, se ela mostrar uma irregularidade, isso também é aí um fator para, né, se ficar alerta. C é de cor. Então, uma pinta normal, gente, ela tem uma cor só. Agora, o preocupante é quando ela começa a apresentar partes mais escuras, mais claras, avermelhadas. Então, isso também aí é um sinal para que o médico, né, tenha uma atenção maior. D é de diâmetro, tá? Então, a pinta normal, ela fica aí, né, com um tamanho menor do que 6 milímetros. Então, se ela é uma pinta grande, também já chama a atenção. E o E, gente, é de evolução. Então, o médico, ele vai observar, e ele, pelo histórico contado pelo cliente, ele vai saber se aquela pinta, ela cresceu muito rapidamente, se ela mudou de cor, se teve sangramento. Esses dados são extremamente importantes para saber aí se essa pinta está dentro dos parâmetros normais ou não. Se sair desses parâmetros, então quer dizer, se tiver uma associação aí de alterações, também vai ser encaminhado para o patologista para ele poder fazer uma avaliação mais profunda ali dessa lesão para ver se não é, se está dentro do normal ou não, tá? Então, também tem uma taxa muito alta de cura, ok? Mas o diagnóstico precisa ser feito bem precocemente. Tá? Bom, então quais aí seriam alguns fatores, né, preventivos em relação ao desenvolvimento de câncer de pele? Gente, então primeiro, luz solar. Então o sol, ele é extremamente importante, tá? Para que a gente possa sintetizar a vitamina D, que é importantíssima aí para manutenção da nossa saúde, né? Para a homeostasia do nosso corpo. Mas tem que se ter aí um período adequado para se ter, né, para se tomar esse banho de sol, né? Então, entre 10 da manhã e 4 da tarde é o pior período, tá? Porque a radiação solar, ela tá mais intensa nesse período. Então, ou antes das 10 ou depois das 4 da tarde. Então, primeiro fator. Segundo, gente, então se ter aí uma proteção da pele muito boa, então dada aí pelos protetores solares, né? Agora o lance é o seguinte, não adianta você passar um protetor solar, gente, de manhã e ficar até, sei lá,
direto com ele, ali achando que está super protegido até as 10 horas da noite. Não vai proteger, ok? Por quê? Porque ele vai perder a ação. Nós temos dois tipos de protetores solares. Então, nós temos um com ação física, em que ele reflete a luz do sol. E tem aquele de ação química, que ele absorve a radiação. Só que chega num determinado momento que nenhum nem outro está tendo mais ali a ação desejada. Então, por isso da necessidade de se fazer reaplicação ali daquele protetor solar, ok? Outro ponto, né? O tempo de exposição. Então, prestando atenção aí em relação ao período em que a pessoa vai ficar exposta a esse sol, né? E outro ponto importante, gente, é em relação a fator de proteção solar, né? Então, quando se vai comprar, né, o protetor, tem-se que ver ali, né, então, o fator de proteção. Então, quanto mais alto o fator de proteção, melhor, né? Então, principalmente para as pessoas que ficam muito expostas ao sol, né? Então, por exemplo, lavradores, né, pessoas que trabalham na rua também, né? Então, quanto mais alto o fator de proteção, melhor. Por quê? O que significa, né, o FPS, né, o fator de proteção solar? Significa que, por exemplo, vamos pegar aí o 70, né, o FPS 70. Significa o quê? Que para que ocorra a queimadura da pele, né, com a utilização desse protetor, ele vai proteger 70 vezes mais aquela pele do que se ele não tivesse fazendo uso daquele produto, entende? Então, por isso que quanto mais alto o fator de proteção, melhor para a pele do indivíduo, tá? Então, em dias de muito sol, quanto mais forte o fator de proteção, melhor para o indivíduo, ok? Outro ponto, gente, falar que o indivíduo de pele negra, ele não corre o risco de ter aí o desenvolvimento de um melanoma, é fake, tá? Então, existe sim a possibilidade. É lógico que menor do que um indivíduo que tem a pele mais clara, porque a quantidade de melanina que ele produz é maior e, consequentemente, a proteção é maior. Mas existe sim a possibilidade. Então, quer dizer, a exposição de um indivíduo de pele escura também pode levar a uma queimadura e, com o passar do tempo, ele pode também vir a desenvolver um câncer de pele. Ok? Bom, gente, eu espero que essas informações tenham sido importantes para vocês, se foram, né? Então, dá um joinha aí pra gente, comentem, compartilhem, que isso é extremamente importante para o nosso canal. Mandem sugestões, tanto por aqui quanto ali pelo Instagram, ok? Então, e lembre-se sempre, cuide muito, muito bem da sua saúde e da saúde de quem você ama. Um forte abraço e até mais!